voltamos com o nosso convidado, Pedro Paulo de Sales Oliveira. Então, agora, professor, a gente pode começar um pouquinho a contar dos causos, né, da área de relações públicas. Então, conta Cheguei em pra Itaipu, gente. bruta de um tesão danado. Agora eu vou fazer tudo. Agora vai ser aqui. Tô no topo do mundo. Sabe como é? Robocop. É agora. Pá. Tem uma palestra, diz o chefe lá, era muito sério. Eu tenho uma palestra em Curitiba, muito importante. Eu digo, não, eu já fotografei a Vila Operária que eu construí, já está tudo fotografado. Aí liguei para a Copel, que é Curitiba, e falei, olha, eu preciso de um boi sentado. Sabe o que era boi sentado? É aquele projetor de slides antigo, só que era 6x6. Era um troço, a gente fazia, tinha uma garra, fazia assim, 6x6 tamanho da fotografia. Aí eu falei, fiquei feliz, né? E fui para lá, 15 minutos antes, eu digo, eu vou dar uma checada nesse boi sentado aí. Porque era a parte importante da visita dele, a mais importante da palestra, na Assembleia Legislativa. E chegou lá quando eu dei o primeiro toque, engasgou, traçou o slide traçado, emperrou e não funcionou mais. Não funcionou mais. E o cara lá fazendo a palestra. E dizia assim, dentro de alguns minutos o nosso assessor vai providenciar um novo aparelho para projetar não sei o quê. Eu mudo desta cor aqui. No dia seguinte veio a bomba. Estava despedido. É verdade. É mesmo? Se não fosse os amigos lá, eu nem chegava em Itaipu. Isso é uma. A outra é o seguinte. Quando a primeira diretoria de Itaipu, era Paraguai e Brasil, veio visitar a Ilha Solteira, que já estava funcionando. Então, eram os paraguaios e os brasileiros, né? E eu coloquei num ônibus. Eu falei, ministro, não tem jeito de botar em carro, vou botar em ônibus. Ah, pode botar. Tá. E o ônibus foi em cima da barragem. Em cima da barragem tem uns bueiros para água de chuva, aquelas coisas, né? E o ônibus parou. E o cara do Paraguai, muito aflito, muito sequioso por ver, ele saiu direto. Só que tinha um bueiro sem a grelha, sem a parte de ferro, aquela trançadinha. E ele fez assim na minha frente. O senhor perdeu horror! Eu falei, meu Deus do céu, logo o cara mais importante sumiu na barragem. Ele estava atolado, estava até aqui, água suja, até aqui. Aí tiramos ele pelas axilas e tal, ele meio pé da vida e tal. E disse, que coisa e tal, e tal. E ele continuou, não quis meia, não quis sapato novo, não quis nada. Que eu disse para ele, eu vou arranjar um. Não. E ele andando, o sapato cheio d'água, né? E todo mundo ria, fazia choque. Foi uma coisa hilária. Passa um tempo, eu por acaso fui chamado para Itaipu, não sabia que eu ia. Precisamos ir ao Paraguai e vou apresentar o Dr. De Bernardi, que era o homem de Itaipu. Falei, Dr. De Bernardi, que muito prazer, já conheço. E fui lá para o Paraguai. Chego lá, abriu a sala, assim, esse é o meu assessor que veio de São Paulo e tal. Sim, já conosco, ela é o homem del buraco. Coisa horrível. Um ano depois eu já perdi emprego de novo, né? E Itaipu era isso. Assim começou, 2 foras. Para vocês verem, né, que mesmo a gente fazendo todo o planejamento cerimonial, a gente sempre, né, tem que estar sujeito. É verdade. Porque nós somos todos seres humanos, né, Pedro Paulo, na verdade, né? Então, a gente podia então passar para agora para falar da campanha de esclarecimento de desapropriados de Itaipu, né, que é um case histórico na área, né? Eu acredito na área de energia elétrica foi um dos primeiros ou foi o primeiro? Foi o primeiro. Como planejamento foi o primeiro. Então conta pra gente. Quando você vai fazer uma usina num rio, a primeira coisa que passa na cabeça é barrar o rio. Para quê? Para encher um reservatório, para essa água ter sempre a mesma quantidade passando. E para isso, você inunda propriedades. É uma coisa dolorida, né? Você está plantando, está ganhando dinheiro, sabe? Então isso na CESP já nos apoquentava um pouquinho. E começamos a fazer no Vale do Paranapanema um princípio, fiz até filmes sobre isso, chamava-se o compromisso social.
Era um compromisso que a gente tinha com aquela sociedade desapropriável. E Itaipu é um negócio grande, era 800 quilômetros quadrados e 1.900 propriedades produtivas, com terras muito boas. Então produzia menta, soja, milho, trigo, tudo que era no começo, né? Então, havia uma grande dificuldade, porque 95% não era paranaense, porque todo o reservatório fica no Paraná, né? Na divisa com o Paraguai. Não era. Então nós tínhamos colonos do oeste de Santa Catarina, era o nosso público-alvo. E colonos do Rio Grande do Sul, que vieram plantar. Então você tinha uma cultura diferenciada. Como chegar neles? Só pelo rádio. Então descobrimos, fizemos uma pesquisa, e descobrimos que eles ouviam os rádios matutinos, às 5 da manhã, que eram aqueles grandes artistas, que eram o Teixeirinha, Zé Bétio, etc. e tal. Então nos ocorreu de fazer duas coisas. Fazer com que essas pessoas fizessem mensagens para nós no rádio toda manhã, às 5 da manhã. A gente ia fazer o seu café antes de ir para a roça e recebia essa mensagem em casa. Ao mesmo tempo, compusemos um desafio caipira sobre Itaipu. Maior obra que é isso, um desafio caipira? Um desafio caipira. O interior de São Paulo sabe bem o que é isso. É o cantador na viola. Um canta uma coisa, um mote, e o outro responde. Como se fosse no Nordeste, só que é musical, né? Aquilo lá não é musical, é meio falado. Então, o que acontece? Nós fizemos um desafio caipira, quer dizer, uma música caipira, falando de Itaipu, que ia acontecer, e todos o dia, ao meio-dia e às 6 da tarde, nós colocamos no ar para os programas que eles ouviam, em todas as rádios, que era Bandeirantes, que era Record, que chegava lá. Porque a rádio do Paraná não chega em Foz do Iguaçu, não chegava, né? Por causa da topografia. Então não adiantava Curitiba para nós. E aí fomos convencendo as pessoas, levando no fim de semana para lá, os ônibus, vários ônibus, até eles se convencerem. Demos também, fizemos um certo planejamento administrativo e todos os governos municipais, federais e estaduais, por 5 anos não cobraram nenhum imposto, quer sobre a terra, quer sobre o produto, quer sobre o transporte. E nós oferecemos terras para eles em outros lugares. Hoje eles estão no Acre, os maiores produtores de soja do país. Você vê que gente formidável, né? Que coisa maravilhosa. Não ficou lá chorando, não. Onde tem lugar para plantar, nós vamos para lá. Então foi uma coisa muito importante. Nós não tivemos nem só 16 propriedades entraram em juízo, discutindo apenas o valor. E nós nos apropriamos amigavelmente, sociavelmente, silenciosamente, 1.960 propriedades com 5.000 pessoas. Isso foi uma coisa muito bonita. E não foi na base do chega para lá, não. Foi o convencimento, a explicação, a conversa. O respeito ao ser humano. Isso. Espalhamos cartazes por toda a área lá, porque nessa hora surge sempre dizendo, é melhor vocês fugirem, porque eles vão inundar amanhã. Os catastrofistas, os vigaristas e tal, aparecem lá. Então nós fizemos cartazes, distribuímos pelos bancos, pelas casas de comércio das 10 ou 12 cidades, que seriam inundadas também, com o Lima Duarte falando para ter confiança em Itaipu, porque ele estava na televisão fazendo um tipo muito popular, tanto no Brasil como no Paraguai. Então assim foi feito lá, com um grande sucesso. A gente poderia falar a respeito da cerimônia, a execução de desvio do Rio Paraná, que foi um marco. Aliás, Itaipu é um marco, né, para o Brasil e também para o Paraguai. Itaipu hoje é uma coisa fantástica de integração na comunidade. Eles fazem um trabalho muito lindo, né? Estive lá e, curiosamente, depois de 31 anos, eu voltei lá e eu estava no hotel, apareceu, olha, telefonema de Itaipu. Itaipu, o que é que tem Itaipu? Eles vêm buscar o senhor amanhã, porque eles querem uma visita especial. E depois de 31 anos a gente ser lembrado, eu, na realidade, chorei um pouquinho, né? Porque não é fácil, né? Num país sem memória, você ter isso. E eu nem avisei nada, né?
Aí reuniram os antigos funcionários meus, reuniram tudo, acho tão bonito isso. E foi uma coisa realmente de muito orgulho participar de Itaipu, né? Porque era a maior obra do mundo naquela época, totalmente, com alguns projetistas estrangeiros, mas tudo bem brasileiro, com o Paraguai ajudando. Olha, foi um negócio fantástico, fantástico. Até hoje Itaipu é uma obra de tirar o fôlego, né? Não, a hidrelétrica é uma coisa maravilhosa. Eles bolaram um show à noite lá. Você vai para o lugar, aliás, o lugar que eu bolei para o desvio do rio, era um lugar que você vê a empresa. E de noite passa um vídeo sobre Itaipu e depois você vai vendo a usina ser a mais ou menos 2 quilômetros de distância, toda iluminada. Então ela vai sendo iluminada aos pouquinhos de acordo com a música. Que coisa maravilhosa. Então, a gente agradece muito a presença do profissional Pedro Paulo de Sales Oliveira na ativa até hoje. Eu acho que ele tem muita história para contar para a gente e vai ser convidado para voltar aqui outras vezes. Obrigada.